Graça e paz, amados. É uma alegria estar com vocês no primeiro domingo do ano, para juntos nós refletirmos sobre um assunto tão importante que tem a ver com família. Quando Douglas me disse sobre o tema, eu então coloquei no meu coração de falar um assunto que ocupou boa parte do tempo na minha mente neste ano de 2023. Eu vou ler um texto com vocês em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Há 34 anos eu trabalho com famílias. Em 1990 eu entendi claramente o meu chamado e propósito de vida, implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. De lá para cá, eu tenho dedicado a minha vida, junto com a minha esposa Rosimari e toda a minha família, que de certa forma faz parte deste trabalho, desta missão que foi dada por Deus a nós. Eu completei o ano passado 38 anos de casado. Esse ano a gente completa 39 anos de casado. Todos os meus filhos se casaram e hoje eu e a minha esposa nos dedicamos ainda mais nesse trabalho, porque agora esse é o nosso trabalho exclusivo praticamente. Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. E eu quero ler um texto para falar deste assunto que eu disse para vocês que ocupou boa parte do tempo no meu coração e na minha mente em 2023. E a propósito, intencionalmente, eu vou ler esse texto. Mas você compreende um texto bíblico quando você tem um pano de fundo histórico e geográfico. Então eu vou ler um texto que, para você entender ele um pouco melhor, Moisés, quando escreve quando ele ensina esse sermão longo aos israelitas, ele estava com 120 anos, aqui se completava 40 anos do povo caminhando no deserto. Eles estavam bem próximos de entrar na terra prometida. A geração que saiu, dos pais que saíram do Egito, morreu. Aqui estavam os filhos daqueles que saíram do Egito. Deuteronômio significa a segunda lei, ou a repetição da lei. E aí Moisés sente a necessidade de repetir tudo aquilo que foi ensinado aos pais, mostrando quais eram as duas preocupações dele em relação àqueles que ali estavam, que entrariam na terra prometida. Lembrando que ele sabia que não ia entrar na terra prometida. Daqui a pouco ele morreria, mas ele tinha que deixar uma constituição para um novo país. E aí ele escreve um dos capítulos aqui, e esse talvez seja um dos capítulos mais importantes. Talvez seja a chave de todo o livro, capítulo 5 ou capítulo 6. Eu vou ler o capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Então imagine que Moisés está ensinando aquela multidão de pessoas nas campinas de Moabe, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os
e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Preste atenção que Moisés está falando para eles sobre uma responsabilidade geracional. Esta é a grande preocupação do coração de Moisés. Colocar sobre ele esse peso de uma responsabilidade geracional. Tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, repete comigo, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, que já morreram. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então Moisés está falando para os filhos, que certamente já eram pais, e para os filhos que seriam pais também. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás é literalmente colocar na cuca, tá? Inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Os judeus levaram isso ao pé da letra, e aí eles começaram a fazer caixinhas, colocando dentro pergaminhos com esse texto, mas na verdade não era essa a intenção de Moisés quando está passando esta mensagem. A intenção era dizer para eles que toda a ação deles deveria estar sendo dirigida pela palavra de Deus. E aí, e tecerão por frontal entre os olhos. Aí também eles, até hoje, se você for em Israel, chama-se filactério, aquelas caixinhas com pergaminhos dentro, com parte do texto, e eles colocam assim a caixinha aqui entre os olhos, não é? E amarram com couro, e também couro aqui, e aí eles colocam uma caixinha, um filactério também nas mãos, ou seja, no pulso aqui. Na verdade não era isso que Moisés estava dizendo para eles. Moisés estava falando que os nossos olhos, a nossa mente deve estar sempre sendo dirigida e governada pela palavra. E as escreverás nos umbrais de tua casa. Aí o pessoal também lá em Israel começaram a colocar a palavra dentro de uma pecinha chamada mezuzá no batente, mas também não era isso o que Moisés estava querendo dizer. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que Moisés estava dizendo era que toda a vida dentro da nossa casa deveria ser pautada pela palavra. Ou seja, lá fora pode haver trevas, o mundo está perdido, mas a nossa vida em família deve ser uma vida guiada, pautada, dirigida pela palavra. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Como eu disse para vocês,
no segundo semestre de 2023, o Espírito Santo me levou a começar a escrever esse livro, que eu dei o título de O que aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. E tudo que eu vou falar para vocês tem como base esse capítulo de número 6, principalmente no início. E por que eu não escrevi isso antes? Porque eu entendi que você só pode escrever, muitas vezes, algumas coisas, depois que isto já foi validado pelo Senhor, e tem uma prova testemunhal, muito assim, palpável. Eu completei, como disse para vocês, 38 anos de idade, 60 anos de idade, 38 anos de casado, 3 filhos casados, 3 netos, Evangelho. Os meus netinhos estão muito bem encaminhados. E hoje acontece algo que aconteceu comigo quando o Douglas era pequeno, quando a Letícia era pequena. Eu me lembro que eu estive na casa de um pastor em Manaus, pregando durante 10 dias naquela cidade. Eu fiquei hospedado na casa desse pastor. E eu sou muito observador. 10 dias naquela casa, eu comecei a observar o quão funcional era aquela família. O quão saudável era aquele relacionamento familiar e também conjugal do pastor e da pastora. Passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e eu achando maravilhoso a forma de viver daquela família. No 9º dia, eu chamei o pastor, lembro-me do nome dele, Aldo. Eu disse: pastor Aldo, eu estou encantado com a sua família. Eu estou encantado com a forma como os teus filhos, adolescentes, jovens, tratam vocês, a forma como vocês tratam os seus filhos adolescentes, a forma como vocês se comportam na mesa. Eu estou impressionado com a sua família. E aí eu me lembro que eu disse: me passa a receita, pô. Ele sentou comigo e durante umas 2 horas ele começou a me ensinar como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom pai, como ter filhos comprometidos com Jesus, como conciliar igreja, ministério e família. Eu me lembro que eu fui guardando tudo aquilo. No avião de volta, eu disse para minha esposa assim: Rose, eu anotei tudo o que eu aprendi com esse pastor e com esta família, e nós vamos colocar em prática lá em casa. E um dia, pessoas vão chegar para nós dizendo: a sua família me inspira, me ensina a ser família. Por incrível que pareça, hoje vem pessoas de todos os estados do Brasil, aqui em Bragança, perguntar para mim e para minha esposa: a sua família nos inspira. Como ter uma família assim? Hoje vem pessoas dos Estados Unidos, da África, de Portugal, da Colômbia, da Argentina, vem em nossa casa de restauração de casamentos perguntar para nós: olha, a família de vocês nos inspira, e como ter uma família assim? Já que vem tantas pessoas perguntar para nós, eu resolvi colocar aqui, nesse manual, o que eu e a minha esposa aprendemos de família, sobre casamento, e principalmente como pais de 3 filhos do berço ao altar. A primeira lição que nós aprendemos foi que
quem se prepara para a paternidade se torna um pai e uma mãe melhor. E aí você me pergunta: ô Josué, por que você está trazendo esta mensagem no primeiro domingo do ano aqui na família de Zuscope? Porque são poucas as igrejas em Bragança onde o pessoal é tão animado para ter filhos como aqui. Tem algumas mulheres grávidas aqui? Levante a mão assim, por favor. Estou falando aí, ó. Quantos são pais de filhos pequenos aqui? Levante a mão assim, por favor. Eu estou falando aí, olha. Vocês podem até não ganhar tantas almas, mas estão fazendo almas. Vamos encher a igreja de alguma forma. Não é verdade? Brincadeira à parte. Quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor. E esta preparação, ela envolve 3 áreas fundamentais. Vocês que são pais de bebês recém-nascidos, os que vão ter o primeiro filho, preste atenção. Essa preparação, ela é imprescindível, necessária, fundamental, preponderante. Primeiro, uma preparação espiritual. Por que, Josué? Porque ser pai é ser um sacerdote do lar. Ser pai é ser um profeta. Se o sacerdote leva a família à presença de Deus e traz a presença de Deus para a família, o profeta é aquele que denuncia os pecados da família. Agora, o pai, com o auxílio da mãe, não é só o sacerdote e o profeta, mas ele é também o pastor da família. Eu sempre digo que a partir do momento em que você, homem, engravida a sua esposa, Deus unge você como pastor de um pequeno rebanho, agora chamado família. E se você quer ser um bom pastor, olhe para o supremo pastor, que disse: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se você quer aprender a ser um pastor, você precisa ler, refletir e encarnar o Salmo 23. Você precisa ser um pai tão inspirador com o auxílio da sua esposa, ao ponto de seus filhos, como ovelhas, olharem para você e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar disciplina, mas não vai faltar também afetuosidade. Não vai faltar carinho, mas não vai faltar limites também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então preste atenção, é uma preparação espiritual. Segundo, é necessário nesta preparação que você se preocupe com o emocional. Se existe um momento ou um período da vida onde nós, pais, precisamos de maestria emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional, é quando a paternidade é inaugurada, é quando a maternidade é inaugurada, e é uma preparação também financeira, porque do berço ao altar, um filho custa caro. Eu sei quanto custa, do berço ao altar. Então, não é só uma preparação espiritual, não é só uma preparação emocional, mas também é uma preparação financeira. A segunda lição que aprendemos como pai de 3 filhos, do berço ao altar, é que a chegada do primeiro filho é um grande desafio. Vocês sabiam
que a inauguração da paternidade e da maternidade, a chegada do primeiro filho, provoca em 60% dos casamentos e dos casais uma crise, em alguns casos levando à separação. Por quê? A paternidade é um presente e uma responsabilidade. E que responsabilidade! A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Eu vejo o comportamento de alguns homens, pais, em relação ao bebê que acaba de nascer. A impressão que fica é que esse bebê foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e que ele não teve participação nenhuma. Por isso, ele não se sente responsável. Eu quero dar os parabéns aqui para Soraya e Wesley. Eu fiquei observando como os dois compartilham a responsabilidade com suas crianças pequenas. Wesley entendeu o que significa responsabilidade compartilhada. Trocar fraldas, responsabilidade dos dois. Servir mamadeira, responsabilidade dos dois. Fazer a criança dormir, responsabilidade dos dois. A experiência em lidar com o desconhecido. Me lembro quando a Rose estava grávida da Letícia. Tudo era expectativa em ser surpreendido pelo novo, pelo desconhecido. As mudanças no corpo e no comportamento da mulher após o parto exigem do homem maturidade e equilíbrio. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do primeiro filho. Imagine, a criança, o bebê, aí o casal tira um tempo para namorar, enquanto o bebê está dormindo, mas quando o fogo está quase na sua plenitude, o bebê chora e não para mais, e tem que parar, e só 2 dias depois. E aí você tem que lidar com uma situação dessa de forma calma, serena e tranquila, e dando glória a Deus, porque temos um filho maravilhoso. Isso é difícil. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa. A rotina intensa, o cansaço e as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência nas relações sexuais. A terceira lição que nós aprendemos é que ser pai é abraçar uma missão. Eu me coloco às vezes a pensar em José. Fala-se muito pouco de José e Maria, e algumas pessoas ficam preocupadas. Existem 2 extremos, não é? Desprezarmos o José e a Maria em função de uma idolatria católica, ou falarmos excessivamente, colocando os dois em um lugar que não é deles. Mas você precisa entender que José talvez tenha sido, ou foi, o cristão dos cristãos. Ele é o único homem com o qual Deus conversou dizendo: vamos falar sobre o nosso filho. Imagine Deus olhando para todos os homens daquela época e escolher José para educar, disciplinar, ensinar Jesus. José sabia quem era Jesus? Claro. Recebeu visita angelical, conversava com Maria, lia as Escrituras. José sabia quem era Jesus. Agora, é fácil criar o verbo que se fez carne e habitou entre nós? É fácil criar Jesus, cujo nome já diz quem ele era, Salvador?
É fácil criar aquele que era a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. E lembrando que Jesus não nasceu pronto. Ele não nasceu com uma programação mental como o verbo que se fez carne e habitou entre nós como Deus. Não. Ele nasceu como nasceu a Aurora, Oliver. Nasceu como nasceu Douglas, a Letícia, o Pedro, você. Nasceu como qualquer um de nós. E agora José tem a missão de criar, educar, discipular, ensinar o Salvador. Não está na Bíblia, e não sei se era consciente, mas a impressão que eu tenho é que José criou Jesus com uma frase na mente: eu não posso errar. Repete comigo: eu não posso errar. Tem muita coisa em jogo. Aquele filho nasceu para cumprir um propósito eterno. Aquele filho nasceu para cumprir um propósito que tinha a ver com a salvação, com a eternidade. Tinha muita coisa em jogo. José certamente criou Jesus com isso em mente: eu não posso errar. Lembrando que José fez um trabalho tão bem feito. José ensinou Jesus com tanta maestria, que aos 12 anos de idade Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei. Não era uma mente programada, era uma mente ensinada. Qual pai hoje está treinando à luz das Escrituras seus filhos tão bem, ao ponto de com 12 anos discutir assuntos teológicos e filosóficos à luz da Bíblia na escola? José fez um lindo trabalho. Agora preste atenção: quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Paulo? Quem me garante que um dos seus filhos não será o novo John Wesley? Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Pedro? Quem me garante que na sua casa não está o futuro presidente desta nação? Você não pode errar. Eu não posso errar. Deus confiou a nós uma missão: crie estes filhos para mim. Primeiro, os filhos não são seus. Os filhos primeiro são de Deus. Assim como Jesus era um filho de Deus, que foi adotado por José, os filhos não são nossos. Deus nos deu a missão de criá-los para louvor e glória do nome dEle. E um dia nós seremos chamados a uma prestação de contas. E a pergunta é: nós estamos fazendo o nosso trabalho bem feito? Criar filhos para Deus, discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Presta atenção, olha as duas prioridades de Moisés. Moisés está com 120 anos, tem a responsabilidade de deixar esse manual, esta constituição para uma nova nação que agora vai adentrar a terra prometida. E quais são as duas prioridades desse cara com 120 anos, que sabe que vai morrer e precisa deixar uma mensagem completa? Prioridade de número 1: amar a Deus no tempo presente. E se alguém pergunta como amar a Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a intensidade,
ame a Deus sobre todas as coisas. Prioridade número 1. Prioridade número 2. Ensinar as próximas gerações como amar a Deus. Se hoje você perguntasse para Deus, Deus, eu tenho 3 filhos adolescentes, como eu sei que estou fazendo um ótimo trabalho? Sabe o que Deus perguntaria para você? Você está educando seus filhos de tal forma para que eles se pareçam com Jesus? Deus não está procurando na sua casa mais um médico, apesar de medicina ser importante. Deus não está procurando na sua casa mais um engenheiro, apesar de engenharia também ser importante. Deus está procurando filhos que se pareçam com o seu filho primogênito. Deus está à procura de famílias cujos filhos se pareçam com Jesus. Agora escute aqui, por favor. Josué, qual é o primeiro passo para que os meus filhos sejam cópias de Jesus? Para que os meus filhos se pareçam com Jesus? Você, pai e mãe, precisam se parecer com Jesus. Não adianta eu querer que os meus filhos se pareçam com Jesus se as minhas atitudes têm mais a ver com o diabo. Se o meu comportamento tem mais a ver com o diabo. Se aquilo que eu falo tem mais a ver com o diabo. O que em mim, aos olhos dos meus filhos, tem a ver com Jesus? Discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Preparar os filhos para cumprir o seu propósito. A quarta lição que eu aprendi como pai de 3 filhos é que cada filho é único. Cada filho é único. Você já ouviu isso? Não sei por que essa menina deu errado. Eu criei todos do mesmo jeito. Errou. Eu não sei por que esse menino não deu certo. Eu criei todos da mesma forma. Errou. Olhem para cá, por favor. Se cada filho é único, não dá para tratar a todos de uma única forma, porque cada um responde de uma maneira diferente. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um temperamento. Um é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo, outro é melancólico. Por exemplo, o Pedro. O Pedro é mais para melancólico. O Douglas é mais para fleumático. A Valéria, ela é mais para colérica. A Letícia também é meio colérica. E é interessante como são diferentes. Por exemplo, o melancólico, ele é introspectivo. Ele é mais dado à arte. É mais dado à filosofia, à introspecção. Mais dado à música. E não tem nada de errado. Tem filhos. Eu me lembro que quando Pedro trabalhava comigo, ele começava a acordar lá no escritório 11 horas da manhã. E ele acordava mesmo a partir das 2 horas. E ele produzia mesmo à noite. Não tem nada de errado. Cada filho é único. Você não pode, presta atenção, tem filho que aprende mais visualmente, tem filho que aprende mais de forma auditiva, tem filho que aprende mais de forma sinestésica, ou seja, não tem nada de errado. Você precisa conhecer
cada filho para saber como lidar com cada um deles. Pelo contrário, você erra se pensar que todos são iguais. Não são iguais, nem os gêmeos. Então, se cada filho é único, você precisa entender que cada um precisa ser trabalhado, discipulado de uma forma, porque eles respondem de maneira diferente. A quinta lição que nós aprendemos é que filho não se perde na rua, mas em casa. Filho não se perde na rua, mas em casa. Se não, preste atenção. Moisés está dizendo assim àqueles pais: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Esse tema, a presença de Deus em casa, é fantástico. A casa é o nosso primeiro campo missionário. A casa é a nossa primeira escola. Presta atenção, o lar é a nossa primeira escola. O lar é a oficina modeladora do caráter. De certa forma, nós somos aquilo, ou seja, nós somos o resultado daquilo que a nossa família é. Então, papai e mamãe, ouça, por favor, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro tem que estar em você. Não cobre do seu filho o que o filho não enxerga em você. Moisés está dizendo: o que você vai passar para eles só fará sentido para eles se primeiro estiver em você. Os nossos filhos não esperam de nós perfeição, eles esperam de nós coerência. Então o que eu queria passar para o Douglas, passar para a Letícia e passar para o Pedro, primeiro eles precisavam enxergar em mim e na minha esposa. Olha aqui, primeiro vai estar no seu coração, aí tu as inculcarás a teus filhos. E aqui fica claro uma responsabilidade. A igreja não tem a responsabilidade primeira de educar seus filhos quanto à palavra de Deus. É responsabilidade sua na sua casa. A igreja é apenas um suporte, a igreja é apenas um apoio, mas essa responsabilidade, Moisés está dizendo, é com você, pai, auxiliado pela mãe, assentando em tua casa. Aqui tem um princípio que eu gosto sempre de enfatizar: intencionalidade. Eu sempre fui e sou até hoje intencional em tudo o que eu faço como líder, tudo o que eu faço como pastor e tudo o que eu faço como pai. Josué, por que na sua casa era proibido comer fora da mesa? Sabia disso? Pergunta para o Douglas, para a Letícia, para o Pedro. Se na minha casa alguma vez, ou se na nossa casa alguma vez eu permiti que um filho comesse com o prato na mão na sala. Pergunta para ele se eu permitia comer com o prato na mão no quarto. Preste atenção. A palavra do Senhor está dizendo assim: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa. Mesa é um lugar pedagógico, gente. Mesa é um lugar teológico. A mesa da nossa casa, onde acontecem as refeições,
é um lugar de discipulado. Muito do que eu sou a partir daquilo que eu recebi dos meus pais sentado à mesa. Olha que coisa linda. Na minha casa, nós somos em 9 filhos. 9 filhos. Meu pai, pastor. E eu me lembro que na nossa casa não tinha televisão, graças a Deus. E nós éramos obrigados, no bom sentido, porque depois que se torna uma tradição dentro da cultura, é automático, é normal. Nós sentávamos à mesa todos os dias. Quem estava em casa tinha que sentar à mesa. Era um ritual. Minha mãe preparava a mesa, colocava a comida na mesa, aí minha mãe sentava aqui, meu pai sempre sentava no mesmo lugar, na cabeceira. Você sabe que na época em que Jesus entrou lá na casa daqueles discípulos, em Emaús, tinha um lugar certo, não é? Para o anfitrião sentar. Meu pai sentava sempre na cabeceira da mesa. Essa é uma posição de liderança, é uma posição de governo também, sempre na cabeceira da mesa. Minha mãe sentava ao lado e todos os outros meus irmãos. Meu pai não aceitava que ninguém comesse sem que uma oração fosse feita. Isso a vida inteira. Meu pai era um homem de muita oração. Meu pai levantava às 5 horas da manhã, todos os dias. Parabéns ao Léo, acho que ele ouviu falar do meu pai. Meu pai levantava todos os dias 5 horas da manhã para ler a Bíblia, orar e ir na padaria comprar pão, todos os dias. E o meu pai sentava à mesa conosco todos os dias, quando estávamos todos em casa, ou parte, tinha que sentar à mesa. E o meu pai orava pelo alimento. E eu me lembro que ele terminava todas as orações para comer. Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Vocês imaginam eu ouvindo isso a vida inteira? Quando meu tio, na casa dele, pela primeira vez, falou: Josué, ora aí para a gente comer. E meu tio não era evangélico, mas ele gostava de ouvir as orações para comer. Quando eu orei, como é que eu terminei a oração? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Guarde isso. Existem tradições que, quando elas são criadas e mantidas, começam a fazer parte da cultura. E isso passa de pai para filho e para neto. Não é por acaso que a cultura judaica é milenar, porque eles levam muito a sério tradições. E essa tradição de sentar à mesa, vendo a mesa, mais do que um móvel, mas um ponto de encontro que faz bem, um altar, um lugar também de culto. Eu gosto da ideia do Douglas, quando diz que a palavra cultuar vem da mesma raiz, de cultivar. De certa forma, quando sentamos à mesa, nós estamos cultivando e cultuando, mesmo que nós não estejamos cantando ou lendo a Bíblia. Bom, aí eu fui para casa, eu e a minha esposa levamos a mesma tradição, sentar à mesa. Proibido comer fora da mesa. Fizeram uma pesquisa com 3.600 famílias funcionais, 3.600 famílias que se dão muito bem. Uma das marcas destas famílias: não abrem mão da mesa na hora das refeições. Então a sua mesa precisa ser esse lugar que intencionalmente você vai implantando a cultura do reino na família.
Você vai ensinando os princípios da palavra, às vezes contando uma história, às vezes compartilhando um pensamento sobre as Escrituras, falando sobre princípios e valores. Muito do que os meus filhos são é o resultado do que eles receberam na mesa. Quantos a partir de hoje querem levar mais a sério a mesa como um lugar de discipulado, de teológico, de encontro que faz bem? Levante a mão assim, bem alto assim. Agora, diga assim comigo: a partir de hoje, na minha casa, ninguém come fora da mesa. Amém? Você está assumindo um compromisso. A partir de hoje. Então, vamos fazer uma outra coisa. Diga assim: a partir de hoje, na minha mesa, é proibido celular. Pronto, aí ficou mais sério ainda. A partir de hoje, na minha mesa, é proibido celular. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Presta atenção. Esses dias foi uma garotinha lá em casa, amiguinha da Luísa, e as duas ficaram lá em casa. E casa de vô é muito bom, não é verdade? E aí elas ficaram lá em casa alguns dias, e um dia eu disse para a amiguinha de 10 anos da Luísa: hoje você vai orar antes que a gente almoce, não é? Aí ela começou a orar. Gente, ela fez uma oração tão linda, porque quando uma pessoa ora, ela revela sua visão de família, sua visão de Deus, sua compreensão e do significado daquele momento. Por isso que é importante a gente pedir para um filho orar. Você está ouvindo o coração dele? Qual a compreensão dele de Deus? Qual é o seu entendimento sobre o significado daquilo que está acontecendo naquele momento? E aí, quando eu ouvi aquela menina orar, eu já pensei na discípula dela, que é a mãe dela. A discipuladora dela, que é a mãe dela. Você percebe que na oração de uma criança, muitas coisas foram reveladas a partir do seu coração. Não abra mão disso e seja intencional. Quando você chama a família para a mesa, você está ensinando o valor do encontro da família em torno da mesa. Você está valorizando o tempo de comunhão da família. Você está ensinando os filhos como eles devem se comportar amanhã nas suas casas. O Douglas é o resultado disso. A Letícia é o resultado disso. O Pedro é o resultado disso. E aí eu peço outro dia para o Davi orar. E o Davi e a Luísa, eles não têm acanhamento, não é verdade? Fala nisso, coloca uma fotografia que eu tirei deles aqui, por favor. Eu estava lá agora em um período de descanso com os meus netinhos, e aí isso aqui não foi ensaiado. Isso aqui não é pose para foto. Isso aqui eu peguei de surpresa. Quando eu olhei aquela cena, eu disse: eu vou registrar. Porque é exatamente o que o Moisés estava falando. É exatamente o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio. Preste atenção. Um dia o Douglas disse uma coisa que eu guardei. Ele disse assim: meu pai, quando eu quis estudar nos Estados Unidos, patrocinou minha ida. Quando eu voltei, eu quis fazer psicologia, meu pai patrocinou minha faculdade. Quando eu quis casar, meu pai me ajudou. E quando eu quis comprar o meu primeiro carro, meu pai também me apoiou e me ajudou. Quando eu quis fazer um curso numa área, meu pai também me ajudou. Aí o Douglas disse nessa sua ministração: mas nada se compara com o investimento que meu pai fez para que eu fosse um apaixonado pelas Escrituras. E ele dizia na sua fala: dá para ir para o inferno falando inglês fluente, dá para ir para o inferno como psicólogo,
dá para ir para o inferno com um carro zero, dá para ir para o inferno com uma esposa maravilhosa, ou casando, dá para ir para o inferno casado, mas não dá para ir para o inferno apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Não dá para ir para o inferno amando a Bíblia intensamente. Não dá para ir para o inferno apaixonado pela Bíblia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Não dá para ir para o inferno amando as Escrituras Sagradas. Eu sempre faço uma comparação. Tem flamenguista aqui? Levante a mão, por favor. Muito bem. Tem corintiano aqui? Levante a mão assim. Tem em todo lugar também. Tem palmeirense aqui? Levante a mão assim. Os palmeirenses são felizes, na verdade. Tem São Paulino aqui? Levante a mão. Tudo crente, tudo crente. Estou me lembrando de um pastor radical que na segunda-feira pegou os jovens da igreja falando de futebol. E esse pastor era contra. E aí o cara, você viu a rodada de ontem, meu? Que jogo do Corinthians, que nada. O Santos que jogou muito bem, que nada, meu. Foi o Corinthians. Aí o pastor, vocês estão torcendo para time, isso é idolatria, isso é pecado. Não, pastor, o senhor não entendeu. O mais esperto, o senhor não entendeu. Acho que o senhor chegou assim, não entendeu direito a conversa. Nós estamos trocando uma ideia aqui sobre as cartas que o São Paulo mandou para os santos da igreja de Corinto, pastor. Está tudo na Bíblia. Mas suponhamos, como o Palmeiras está em alta, deixa eu usar o Palmeiras como exemplo aqui. Suponhamos que quem está grávida aqui, levante a mão, por favor. Você está grávida? Você torce para quem? Para o Corinthians? Rapaz, eu nem vou falar então do Palmeiras aqui, vamos falar do Corinthians. Suponhamos, seu nome? Vitor. E o seu? Fernanda. Suponhamos que o Vitor, a partir dos 6 meses de gravidez, porque isso se chama educação intrauterina, a partir dos 6 meses, o bebê ouve tudo, assimila tudo, sente tudo, guarda tudo, por isso cuidado. Suponhamos que a partir dos 6 meses, eles começam a colocar todos os dias o hino do Corinthians para tocar em casa. Os dois assistem juntos o jogo do Corinthians e fica assim, vai ser corintiano, vai ser fiel, não é? Vai ser corintiano, vai ser corintiano. Muito bem, e aí ministra na barriga da esposa essa mensagem, certo? Corintiana. Aí o bebê nasce. Lá no hospital já vestem ele de corintiano. Camiseta do Corinthians, calçãozinho do Corinthians, a meinha do Corinthians, o sapatinho do Corinthians. Chega em casa, o quarto está todo enfeitado de Corinthians. Tudo lembra o Corinthians. E aí quando a mãe, lá no quarto, embala a criança, né, para dormir, ela dorme ao som do hino do Corinthians. O travesseiro, gente, tem o emblema do Corinthians. Eu pergunto, aí, quando a criança começa a andar, leva para assistir o jogo do Corinthians. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando essa criança crescer, ela vai ser palmeirense? Vai ser São Paulina? Por quê? Desde a barriga, ela foi disciplinada, discipulada, orientada para ser corintiana. Agora, e se nós fizéssemos isso em relação ao Evangelho? E se nós fizéssemos isso em relação à palavra bendita do Senhor? E se nós fizéssemos isso em relação às Escrituras Sagradas? Desde a barriga, ouvindo o Salmo. Desde a barriga, o pai e a mãe ministrando. Vai nascer para ser discípulo de Jesus. Vai nascer para ser igreja, vai nascer para ser ministro, vai nascer para ser uma bênção. Preste atenção, sabe qual é o nosso grande problema?
Nós não estamos fazendo a lição de casa como deveríamos. Sabe o que diz a doutora Ilma? Nós estamos gerando filhos, mas não adotamos os filhos que nós estamos gerando. E pouca coisa, muitas vezes em casa, lembra Jesus, lembra a palavra, lembra o Evangelho. Pouca coisa. O lar é a nossa primeira escola. O lar é a oficina modeladora do caráter. O lar é o ponto de partida de tudo que vamos carregar durante a nossa vida. Eu quero terminar, e eu tinha bastante coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas eu quero terminar dizendo a vocês que para fazer o que o Moisés nos ensinou, tu has inculcar a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Aqui nós precisamos entender que é impossível ter sucesso no nosso processo de educação e criação de filhos, se nós não investirmos tempo. Existem duas moedas hoje com um valor muito alto. A primeira é a atenção. Nesse exato momento, bilhões estão sendo gastos no Instagram, no Facebook, no TikTok, nas plataformas digitais como Netflix, YouTube, Amazon, Google Play, NBA, todos querendo a nossa atenção, querendo a nossa atenção, querendo a nossa atenção. Hoje a atenção é uma moeda de grande valor. Conectada à mesma moeda, essa moeda está o tempo. Alguém disse que os nossos filhos soletram amor assim: T-E-M-P-P-O. Se você está escrevendo, escreva aí: o tempo é a medida do amor. O tempo é a medida do amor. Você vai ter que ter tempo para sentar em sua casa, para falar do amor de Deus. Você vai ter que ter tempo em andar com os filhos no caminho, para falar do amor de Deus. Ao deitar-te, ao levantar-te, em outras palavras, invista tempo de forma intencional para passar para a próxima geração sobre o amor de Deus, o único Deus. Eu termino contando para vocês uma história do Ronaldo Lidório. Quem já ouviu falar no Ronaldo Lidório aqui, por favor, levante a mão. Ele talvez seja um dos brasileiros com mais experiência no campo missionário que eu conheço. Ele contou que ele ficou sabendo, pelo mapeamento do Brasil, de uma tribo que ainda não tinha sido alcançada pelo Evangelho. Ele, junto com alguns companheiros, montaram um plano de ação missionária para chegar até nestas tribos não alcançadas. Eles tinham que fazer uma viagem longa até um lugar, de avião, depois de carro, e depois tinham que andar na mata adentro, 4 dias a pé. E eles se organizaram e foram, com GPS, com todo o equipamento. Quando eles iam se aproximando de uma tribo, eles perceberam os índios preparando um lugar. E eles pararam, tinha um intérprete, cumprimentaram os índios cumprimentaram, não deram muita importância e continuaram a preparar um lugar. Eles se aproximaram, aí o intérprete, que era índio, também falou com os índios, e aí percebeu que
que dava para se aproximar, se aproximaram. E aí o índio, o intérprete, perguntou: ei, o que vocês estão fazendo? Eles disseram: estamos preparando o lugar para o culto mais tarde. Culto? Mas a informação que nós temos é que o evangelho nunca chegou nesse lugar. Chegou sim. Mas quem falou de Jesus para vocês? O seu João. Mas quem é o seu João? O seu João é um pescador. Descem aqui que vocês vão encontrar lá a casinha dele, lá embaixo na beira do rio. Eles foram. Ronaldo Lidório, quando chegou, seu João estava sentado assim na porta de uma casinha 3x4, parece assim, um quarto 3x4, tinha 4 redes, 4 ou 5 redes, e ele: o senhor é o seu João? Sou eu mesmo. É o senhor que falou de Jesus para aquela tribo? Fui eu. O senhor é missionário? Eu compartilho sobre Jesus. E o senhor? Eu sou missionário, Ronaldo Lidório. Então espera um pouco. Foi lá, minha velha, a irmã Maria. Chegou um missionário aqui. Chama as crianças. Aí veio uma de 7, uma de 9, uma de 11. Vieram, começaram a conversar. Como o senhor chegou aqui? Ele disse: eu estava em algum lugar no Brasil, e eu ouvi falar, eu fui impactado com a mensagem sobre missões, e quem ministrou disse que nós tínhamos que pregar o evangelho, aonde, de preferência, o evangelho não tinha sido anunciado ainda. Eu fui numa cidade, quase todos já tinham ouvido falar do evangelho. Eu disse: aqui eu não vou falar de Jesus. Fui numa outra cidade, quase todos tinham ouvido falar do evangelho. Ele disse: mas aqui quase todos conhecem o evangelho. Então eu vou para algum lugar que nunca ninguém ouviu falar de Jesus. E eu descobri que tinha algumas tribos nesta região que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eu peguei o meu barco, minha esposa, e viemos para cá. Fui navegando e paramos aqui. Mas aqui é bom de peixe? Não tem muito peixe. Mas foi para cá que Deus me trouxe. Aí ele disse assim: nós estamos falando de Jesus aqui, e eu já consegui ganhar 6 tribos para Jesus. E em cada uma delas já tem 2 lugares de culto, 2 lugares de culto. Aí o Ronaldo Lidório disse assim: mas irmão João, como é que o senhor vem para cá? Seus filhos não têm escola, seus filhos não têm plano de saúde, não tem médico, não tem hospital. Ele disse assim: irmão Ronaldo, vem aqui. Eu não sei ler. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. E com o pouco que eu sei da Bíblia, eu ganhei 6 tribos para Jesus. E sabe por que meus filhos estão aqui comigo? Porque eu quero deixar um legado para eles. Eu quero deixar para eles uma mensagem: o que Deus pode fazer através da vida de um homem apaixonado por Jesus, apaixonado pela Bíblia e apaixonado pelos perdidos. É isso que basta para mim. Se cada um deles se tornar um missionário como eu aqui, valeu a pena todo o meu esforço. A pergunta que ficou no meu coração: o que nós vamos deixar como legado para os nossos filhos? Moisés quis dizer ao povo:
eu estou indo embora. Seus pais morreram porque não entenderam, porque Deus os tirou do Egito. Agora eu deixo com vocês esta mensagem: amem a Deus sobre todas as coisas, e saiba que Ele é o único Deus. Porque em nossos dias é muito fácil os nossos filhos se entreterem com outras coisas que se tornam Deus na vida deles. E nós não podemos esquecer: o Senhor é o único Deus. E vamos deixar esta mensagem para eles: amem a Deus sobre todas as coisas. E que o amor de Deus em vocês esteja tão impregnado e encarnado que vocês consigam passar para as próximas gerações. Aí sim, nós teríamos cumprido o nosso papel de família e de pai. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu tenho um compromisso esse ano. Esse livro aqui está aí na livraria. Se você quiser adquirir. O Ney, marido da Rafa, que ganhou neném esses dias, ele leu esse livro todo. Assim que eu lancei, ele leu todo. Ele disse: pastor Josué, com certeza eu vou ser um bom pai para meu filho. As lições que você nos ensina, se nós aplicarmos, com certeza teremos bons resultados como o Senhor teve. Eu quero chamar aqui na frente todos os homens da igreja, e eu quero orar com vocês e por vocês. Só os homens, por favor, venham aqui, todos os homens da igreja.